Olá, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou Antônio Arteni, professor de Ciências e Biologia. E hoje nós vamos falar sobre atmosfera terrestre. E hoje a aula vai ter uma cara nova. Vamos ver se fica legal. Então, antes de começar a aula, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve. Clica aqui também nesse sininho para que você receba a notificação toda vez que tiver um vídeo novo. Ah, e não esquece de deixar o like no final do vídeo, certo? Então, bora para a aula. A atmosfera é a camada de ar que envolve o nosso planeta. Os gases que compõem a atmosfera são mantidos ao redor da Terra devido à atração da gravidade e acompanham o seu movimento. Essa camada é constituída principalmente por nitrogênio, oxigênio, gás carbônico, entre outros gases. Essa camada é responsável pela manutenção da vida no planeta, visto que uma das suas funções é manter a temperatura estável, impedindo que haja grandes amplitudes térmicas entre dia e noite. Essa diferença entre temperatura muito baixa e temperatura muito alta. Então ela mantém uma média ali de 15 graus. Né? Os outros planetas do Sistema Solar também possuem uma atmosfera, só que diferente da Terra. Então a gente tem exemplo de Marte. Então olha Marte. A atmosfera de Marte é muito diferente, então aí já tem uma amplitude térmica maior, tem temperaturas máximas podendo chegar a 25 graus, né? Positivo, dependendo da época do ano, e a temperatura mais baixa pode chegar até 140 graus negativo, então uma diferença muito grande. Então a atmosfera de Marte, ela é bem seca, né? Esse planeta é bem seco, rochoso, então não tem umidade nessa atmosfera, então por isso que a gente não vê presença de nuvens ali, a imagem vista aérea, né? E aqui nesse planeta a gente fica essa nuvem de poeira, essa atmosfera avermelhada, olha só. Toda essa coluna de ar que compõe essa atmosfera, ela exerce uma pressão, é o que chamamos de pressão atmosférica. E como ela depende da densidade do ar, então conforme subimos, a pressão atmosférica vai se tornando menor. Então ela tem influência ali sobre a ebulição da água, ou seja, a fervura da água. Então todos nós sabemos que a água ferve a 100 graus, não é? Então ela ferve a 100 graus a nível do mar, onde a pressão é considerada ali pela unidade de medida, que é ATM, 1 ATM. Então ao nível do mar eu tenho 1 ATM. Conforme eu subo, essa pressão diminui. Então olha essa tabela aqui que eu tenho para a gente ver aqui as diferenças, né, da ebulição quando ela ferve em cidades diferentes. Então olha lá, eu vou para o Recife ali ao nível do mar, né, onde a pressão do ar ali é 1 ATM, então a água ferve ali a 100 graus, certo? Então eu subo um pouquinho, eu vou para São Paulo ali, onde tem cerca de 750 metros de altitude ali, né? Um pouco mais alto. Então, olha lá, a água ferve a 98 graus, diminuiu os 2 graus. Então eu vou subindo, eu chego em Brasília, uma altitude de 1170 metros mais ou menos, então a água ali já ferve a 86 graus. E se eu subo mais ainda, eu vou lá para o Equador, em Quito, olha lá, altitude de 2.800 metros, a água ferve a 90 graus, então são 10 graus de diferença. E se eu subo mais ainda, ali para a Bolívia, essa água vai ferver, né, em 87 graus, porque lá a altitude é de 3.700 metros de altura. Toda influência que tem também dessa pressão atmosférica, quanto mais eu subo, menos pressão, menos aquela camada, essa coluna de ar eu tenho, o ar fica rarefeito, ele se torna rarefeito. Então fica difícil de se respirar. Então olha essa imagem aqui, a gente vê alpinista ali, né, escalando uma montanha, então conforme vai subindo, o ar vai ficando mais rarefeito, pode ver partículas de ar ali bem menos. Jogadores, quando vão jogar ali na Bolívia, né, em La Paz, eles precisam ir uns dias antes. Para quê? Para se adaptar ali os pulmões a respirar, né, esse tipo de ar ali rarefeito. Senão o cara pode se sentir mal. Então a atmosfera terrestre se divide em camadas, de acordo com a variação de temperatura e sua altitude. Essas camadas são, né, como a gente pode acompanhar aqui a imagem, a troposfera, mais próxima do solo, aí tem a estratosfera, a mesosfera, termosfera e exosfera. Então a troposfera é a camada mais baixa da atmosfera, né? Conforme vai subindo, vai resfriando, a temperatura vai diminuindo, né? Então, sendo a região onde nós vivemos e onde ocorrem os fenômenos meteorológicos ali. Então, é nessa
troposfera que ocorre a formação de chuva, relâmpago, nuvens e a poluição fica presa ali. Então, os voos comerciais costumam voar acima dessa troposfera ali para atingir a velocidade de cruzeiro. Então, acima de toda essa turbulência que tem, os balões já voam ali. Ela é composta ali por 21% de gás oxigênio, aí eu tenho 0,4% de vapor de água, eu tenho dióxido de carbono e outros gases também. Então é na troposfera que concentra-se a maior parte desse vapor de água de toda a atmosfera. E aí subindo um pouquinho eu tenho a estratosfera. Ela concentra cerca de 19% dos gases da atmosfera. Como característica, ela possui pouco vapor de água e sua composição quase não apresenta nuvens. Então os aviões supersônicos e os balões meteorológicos voam nesse espaço aí. Ela é pobre em gás oxigênio, mas é rica em gás ozônio. É lá onde se encontra a camada de ozônio. E essa camada de ozônio serve como uma proteção contra os raios ultravioletas. Então ela filtra, ela absorve os raios ultravioletas, né, vindo do Sol, que causam câncer de pele. Então esses raios ficam retidos ali, a maior parte deles, e não chegam até a superfície da Terra. Já a mesosfera é uma região extremamente fria, com temperaturas que podem chegar até 100 graus negativos. Ela possui cerca de 80 quilômetros de altura, né, a partir da superfície da Terra. Assim, a mesosfera é considerada a camada mais fria da atmosfera. Mesmo sendo uma camada de rarefeito, né, rarefeito, ali não tem muito ar, os gases presentes são densos o suficiente para vaporizar pequenos corpos celestes, então eles servem também como uma proteção. Então toda vez que entra um meteoro, um meteorito ali, ao atravessar essa camada desses gases densos, ele pega fogo, ele se queima ali, né, por conta do atrito que tem. E a maioria é desintegrado. Então a gente pode acompanhar essa imagem aqui, né, de meteoros ou meteoritos entrando na atmosfera terrestre e se queimando. Então a maioria deles, dependendo do material e do seu tamanho, ele é vaporizado ali antes de atingir o solo. A termosfera é a maior camada da atmosfera terrestre. Trata-se de uma classificação térmica, esse termo, termosfera, né, que inclui a ionosfera e a exosfera. A ionosfera é onde acontece a ionização da radiação solar, então acontece um aumento de temperatura nessa região. Ela está localizada muito acima lá da mesopausa, né? Entre a mesosfera eu tenho uma pausa e a partir dela, aí cerca de 600 km de altitude, né? Ela é formada por nitrogênio, gás hélio, e a temperatura ali aumenta conforme vai aumentando a altitude, então podemos chegar até 2000 graus. Só que essa temperatura ela não é transmitida ali, né, para os materiais, porque o ar é muito rarefeito nessa região, então não há ali contato suficiente entre as partículas. Então nessa região eu já encontro ali satélite artificial orbitando ali a Terra, né? A Estação Espacial Internacional também orbita ali entre a termosfera e aí a exosfera. Então essa temperatura não passa para os materiais por conta, né, dessas partículas, aí não tem partícula suficiente. A exosfera é o nome da camada mais externa da atmosfera terrestre, a partir da superfície, sendo uma transição entre o espaço, a Terra, e o espaço sideral. Então a exosfera tem cerca de 1000 quilômetros de altitude, né? Porém essa distância pode variar conforme o ciclo de atividade do Sol, podendo chegar até 500 quilômetros de altitude. E os gases encontrados na exosfera são gás hélio, gás de hidrogênio, e lá não encontramos ar para respirar, e a temperatura pode alcançar os 1000 graus. Então, considerando essa distância da exosfera em relação à superfície terrestre, ela recebe mais influência ali da força e pressão do Sol do que da gravidade da Terra. Então ali eu já não tenho mais gravidade, ali, né, já flutua. A exosfera é uma região bem distante da Terra, e lá onde os satélites orbitam lá já, né, então a partir ali, a gente tem a partir aqui da termosfera já com a exosfera, onde fica a Estação Espacial Internacional, que ela está orbitando ali a Terra a cerca de 500 km de altura, numa velocidade de 27.000 km por hora.
Então, essa velocidade é tão grande que ela pode levar 90 minutos para dar uma volta ao redor da Terra, ou seja, 1h30 ela dá uma volta ao redor da Terra. Então acompanhe uma imagem, a gente tem uma imagem aqui da estação espacial ali, né, orbitando a Terra, com um astronauta ali fazendo uma manutenção fora da estação. Olha só que legal, então ele usa todo esse equipamento, né, por conta do calor existente ali, mas a gente sabe que esse calor ali não é transmitido para os materiais por conta das partículas ali ser muito afastada, não tem contato, certo? Então a temperatura, esse traje serve, né, para proteger o astronauta, tanto de altas ou baixas temperaturas, mas o material não se aquece. Olha só que legal isso aí. Então nós vimos um pouco aí sobre a atmosfera da Terra, né? Essa camada de ar que envolve nosso planeta, que é muito importante para a vida. Esses gases são invisíveis, nós não conseguimos perceber ele ali, né? Mas a gente consegue fazer alguns experimentos simples ali para perceber sua existência, né? A respiração, é lógico, uma delas, né? E outra, uma bem simples aqui, olha esse vídeo, acompanha aí dessa bexiga aí, né? Esse balão de festa. Então ele está vazio, né? Após a pessoa, né, assoprar ele vai enchendo de ar ali, olha lá. Então a gente consegue perceber que tem esse ar dentro dele ali, se encheu e depois é liberado esse ar, ele murcha lá, ficou vazio de novo. Então a gente percebeu que tinha alguma coisa ali invisível, o ar ali dentro. Então nós vimos a importância de tudo isso, né? Dessa camada de ar, que uma das funções é manter a temperatura estável ali, né? Em média de 15 graus, que os outros planetas não têm. Isso é chamado efeito estufa, um efeito estufa natural que ele está sendo intensificado pela ação humana. Só que isso já é um assunto para outra aula. Então nossa aula vai ficando por aqui e até semana que vem.